CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Às 3h54, Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Dani. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo certo, boa tarde. O assunto hoje é a economia brasileira, que reduziu a concentração, mas 8 cidades ainda representam 25% do PIB, de acordo com o IBGE. São dados do pré-pandemia, mas certamente estão mantidos ainda, né? Veja, Mário, o IBGE, ele divulga esses dados com uma certa defasagem, né, porque são dados municipais, você tem todos os municípios classificados do Brasil todo. Então, esse é o dado mais recente, 2019, e, como você disse, pré-pandemia, mas de lá para cá, com certeza, não mudou muita coisa. Acho que as tendências, elas continuam sendo observadas, né, e vão ser apresentadas aí nos próximos anos. É importante, como você já disse, 8 cidades brasileiras representam 25% do PIB. Em primeiro lugar, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Porto Alegre e depois Osasco. No ranking aí das 10 mais, você tem Fortaleza, e tem, aliás, das 10 mais não, das principais, né? Você tem Fortaleza, Salvador e Recife vem em terceiro. Tá? Chama a atenção que, quando se compara de 2002 para 2019, estamos falando aí de 17 anos, essa concentração ela diminuiu. São Paulo respondia por 12,7% do PIB em 2002 e agora responde por 10,3%. Rio de Janeiro respondia por 6,3% e agora 4,8%. Então isso tem mostrado que há um maior espalhamento, né? Essas 8 maiores cidades representavam 28,8% em 2002, caiu para 24,8%, e os 25 maiores municípios foi de 40 para 36, as capitais de 36 para 31. Isso é muito importante, porque quando você tem essa interiorização do desenvolvimento, você diminui as tensões sociais, políticas, econômicas, das grandes capitais e das regiões metropolitanas. Essa favelização que você vê em muitas cidades ocorre justamente porque as pessoas migravam muito do campo para a cidade em busca de oportunidades. Então, quando você começa a ter essa distribuição, você começa a atenuar um pouco esse problema. A dinâmica dessa migração, desse fluxo migratório do campo para a cidade, ele passa a diminuir à medida que você tem mais oportunidades no interior. Um dado que chama muita atenção desse resultado apresentado pelo IBGE é que quando a gente olha as regiões, a região sudeste ela teve uma queda de quase 4%, né, enquanto que a região, isso de 2002 a 2019, enquanto as demais regiões todas apresentaram crescimento. Região sudeste teve uma queda de 4,4%, região norte, crescimento de 1%, região nordeste de 1,1%, sul de 1% e centro-oeste de 1,3%. Centro-oeste, claro, você tem aí o agronegócio, né, com muita pujança, fazendo com que a sua participação no PIB nacional aumente ao longo do tempo. E região sudeste, chama muita atenção a desindustrialização da indústria de transformação do Rio de Janeiro, né, indo para outros estados, e o setor de serviços de São Paulo, serviços financeiros principalmente, também reduzindo um pouco a sua importância e havendo uma maior descentralização. Então isso, né, claro, o estudo ele é bem mais completo, o site do IBGE tem lá uma discussão sobre isso, nas minhas mídias sociais eu também estou comentando sobre esses dados, quem quiser pode dar uma olhada lá no meu Instagram, Twitter e assim por diante, mas chama muita atenção justamente essa mudança ao longo do tempo. E aí a pergunta que eu faço para vocês, né, Mário e Dani, vocês acreditam que as políticas de desenvolvimento regional, como, por exemplo, de utilização lá na Sudene, com a redução do imposto de renda para pessoa jurídica, ou dos fundos constitucionais para o desenvolvimento, que usam recursos para o Banco do Nordeste, para Sudã e Baza, lá na região norte, eles estão surtindo efeito, eles têm trazido essa descentralização do desenvolvimento, ou poderia ser mais rápido, ser mais intenso que isso? O que é que vocês acham?
já foi mais rápido, mais intenso. Hoje em dia está meio devagar, né? Precisa voltar, retomar isso aí, né? E você, Dani, também acha isso? Eu acredito que sim, eu só penso na burocratização total, né? Eu só lembro daquela conversa que a gente teve da Avenida Paulista, da burocratização, então fico nessa. Isso é muito importante. Né? Outro dia, né? Isso isso é muito importante porque é algo que afeta todos, né? Aí, independente da região, mas as políticas regionais, elas terminam ajudando, né, para, por exemplo, você ter um diferencial para aquela indústria se implantar na região Nordeste, ter um crédito subsidiado, ou seja, com um custo mais baixo, como diferencial, né, para tentar justamente diminuir essa disparidade. Se isso traz efeito, ou se o efeito poderia ser maior, aí é uma questão que realmente precisa de mais discussão. Mas os dados mostram, de certa forma, que não está havendo concentração. Pelo contrário, você começa a ver uma desconcentração, né, uma regionalização do crescimento do PIB aqui no Brasil. Ok, Écio. Uma aula de economia. Muito obrigada, viu, Écio? Todo dia estamos aqui à disposição. Até amanhã, Écio. Um abraço, até amanhã. São 4 da tarde.